há previsão de um novo shutdown, né? Uma paralisação parcial do governo americano prevista para sábado agora. Então, os democratas eles querem uma mudança, né, no Home Security, né, no DHS, que é o departamento basicamente que cuida do ICE, né, após a morte, né, de um homem em Minnesota. Então, atualmente, 6 das 12, né, leis foram aprovadas. Isso manteria o governo americano funcionando parcialmente. A Câmara dos Representantes praticamente toda é controlada pelos republicanos. Mas no Senado, né, segundo as regras internas, você precisa de uma aprovação de 60%. Então os republicanos têm 53 a 48, né, eles têm a maioria, mas eles precisam dessa vantagem aí de 60 votos para aprovar essa lei. Então os democratas querem, né, votar as outras leis, mas o do financiamento do DHS, né, ele se nega. E após os tiroteios, né, que ocorreu em Minnesota, né, um homem de 37 anos morreu pela patrulha da fronteira. E com razão, né, os democratas estão aí barrando esse financiamento para o DHS. E nesse caso, quem que seria afetado, né? A gente, como é um shutdown parcial, 6 das 12 leis orçamentárias foram aprovadas, então ficaria funcionando o Departamento de Justiça, o Departamento de Comércio, de Agricultura, do Interior e dos Veteranos, entre outros. Mas agências sem financiamento direto, né, que precisam ter seu próprio financiamento, como o DHS e o Pentágono, entrariam em shutdown. Então, outro problema que está acontecendo aí nos Estados Unidos, mais um alvoroço, né, é que o Trump propôs aí limitar os pagamentos, né, de planos de Medicare, principalmente o Advanced, para o próximo ano. Então, por exemplo, a Unity Health Group, se eu não me engano, ela caiu quase 20% terça-feira. Então, ela prevê aí que suas receitas anuais diminuirão este ano. E boa parte disso é devido a essa estratégia, né, do governo americano de não fazer esses repasses desses pagamentos. Então houve uma mudança nos repasses federais, né? Em 2022 eles eram 4,08%, depois 5%, e aí com a reeleição do Donald Trump ele falou que não ia diminuir esses repasses, né, dos programas de saúde e manteve aqui por volta de 5,06%, mas agora em 2027 ele quer reduzir isso para 0,09%. Então a União Europeia está tentando mais uma vez diminuir a dependência dos Estados Unidos. Então além do Mercosul fez um acordo também histórico com a Índia, né? O acordo do Mercosul tinha quase 30 anos, né? O da Índia também praticamente 2 décadas. E isso cria um livre comércio entre a União Europeia e a Índia. E também tem uma parceria estratégica militar. Então a previsão é que duplique as exportações para a Índia, né, até 2032. E isso melhoraria bastante aí, redução de tarifa entre os dois países e principalmente uma cooperação ampla em diversas frentes. Então aqui a gente tem uma tabela, né, dos possíveis valores aí das tarifas, né, entre os dois países. Então a gente tem que carros, né, a gente tem uma tarifa de 110%, ele vai para 10%, e uma cota aí, né, com uma cota de 250 mil dólares, né, até 250 mil dólares. Então, vinhos a gente tinha 150%, ela vai para 20% e depois para 30% com o passar do tempo, né? Então, bebidas alcoólicas vai para 40%, cervejas aí vai para 50%, produtos processados era 50% vai para zero. Você tem aí aeronaves, né? Que era 11% vai para zero. Equipamentos elétricos e máquinas aí era 44% e vai para zero também. Então isso vai beneficiar bastante a União Europeia. E aqui nós temos uma tabela da redução de tarifas da União Europeia para a Índia. Então a União Europeia tinha algumas tarifas, né, na média aqui de 15% em produtos indianos, e elas ficaram zeradas. Então isso é um grande avanço, isso é um avanço significativo para a Índia também. Então, a gente tem aqui redução para zero de pedras preciosas e joias, produto de vestuário, couro, produtos químicos, metais, aí, produtos aí de mobília, enfim. Então a gente tem uma redução significativa aqui para a Índia, que vai se beneficiar bastante desse mercado. Pessoal, temos uma notícia aqui bem trágica para nós que somos entusiastas aí de criptomoedas.
Os crypto trade aí depois da queda do Bitcoin estão recorrendo às casas de apostas, as famosas bets. E o volume não é desprezível não. O volume nocional semanal, né, na Polymarket e na Quest passou de 500 milhões de dólares em junho para 6 bilhões de dólares em janeiro. Então, a situação está ficando bem feia. E quando a gente olha aqui o número de downloads, a gente vê que o número de downloads da Binance, né, que é a maior corretora, está diminuindo, enquanto o da casa de apostas só está aumentando. Vale ressaltar que você também pode apostar no preço futuro do Bitcoin nessas casas de apostas, né? Mas se a gente levar em consideração a estatística de falência, a maioria das pessoas, né, nessas casas de apostas e de previsões perdem dinheiro. A situação no Japão continua, né, com a possível intervenção, aí, um acordo entre os bancos centrais dos Estados Unidos e do Japão. Agora, um dos pontos interessantes de se avaliar é como está a situação da inflação no Japão. Quando você pega a alta nos preços do Japão, ela é meio controversa, né? Se você pegar a medição da inflação no Japão e você excluir, né, os alimentos e energia, que é o que a gente chama de núcleo, né? Que a gente tem um headline que inclui esses dois e você tem o que a gente chama de núcleo, que seria excluir aí os alimentos e energia, que são os elementos mais voláteis. E aí, nesse caso, você vê que a inflação do Japão ela não está tão grande assim. Agora, quando você separa isso e vê a inflação do arroz especificamente, aí você vê que, neste caso, a inflação é bem acentuada. Muitos dos relatos que eu estou vendo, principalmente de brasileiros que moram no Japão, é que o preço dos alimentos aumentaram muito. Então, a gente sabe que a base da alimentação japonesa é o arroz. Então, isso faz bastante preço, principalmente os produtos derivados de arroz. Então, o aumento da inflação, basicamente, na parte aí da alimentação, está crescendo bastante a expectativa de um aumento da taxa de juros. Então, a gente tem aí a taxa de juros implícita, né, até 31 de outubro, aí, subindo bastante aí para 1,14%. E a gente tem aí para 26 de janeiro, né, subindo para 1,4, chegando a 1,4. Então a expectativa para o aumento da taxa ela é bastante grande. O grande problema de se manter uma taxa de juros alta é aquela que a gente sempre fala, né, o endividamento. Então, assim como os Estados Unidos, o Japão está bem endividado. Então, o Japão está chegando aí a 215% do PIB. Isso aí é um problema porque acaba deixando o país uma dominância fiscal, que a gente viu no vídeo anterior, que é o quê? O país é obrigado a manter as taxas de juros mais baixas por um período mais longo. Porque se ele aumenta a taxa de juros, o endividamento aumenta. Então, nós sabemos aí que quase 30% da dívida japonesa, quem detém ela é o Banco do Japão. Então, é uma situação que é bem catastrófica aí na parte ortodoxa econômica. Em outros cenários aí, né, keynesianos, isso até, de certa forma, é simples de resolver, né? Só o governo continuar imprimindo moeda, continuar fazendo expansão fiscal, isso vai gerar mais impostos e tudo será resolvido. Mas não é bem isso que a gente está vendo, né? O governo do Japão está numa situação bem complicada aí, principalmente com a nova primeira-ministra aí, a Sanae Takahashi, dizendo que vai aumentar a parte fiscal. Então ela é a favorita. Então ela dizendo que vai fazer uma expansão fiscal, isso faz com que a moeda se desvalorize. Moeda desvalorizando, isso torna a inflação do país mais alta. E, consequentemente, tudo isso acarreta mais inflação, pressão para aumento da taxa de juros, mas a dominância fiscal continua a perseguir o Japão. E aqui é um quadro bem interessante, que é o desmonte da estratégia de carry trade no par USD-JPY. Isso aqui pode acarretar uma queda do S&P muito grande. Então, nós temos que os apostadores, né, de carry trade, que faz estratégia para ganhar essa diferença de taxa de juros entre os dois países, tiveram um recente prejuízo.
enquanto os que fizeram, por exemplo, no peso mexicano, não sofreram tanto assim. Então, o desmonte do carry trade, repatriação desses valores, isso pode causar grande impacto nos mercados aí, principalmente esse realocamento para países emergentes. Um dos beneficiados nisso é o Brasil, assim como o México e outros países que detêm alta taxa de juros, com a inflação mais ou menos moderada. Para quem achou que o Audi subiu, cuidado. Nós temos aí uma expectativa de aumento para o CPI. Principalmente se você comparar com o índice da Universidade de Melbourne, você vê que eles andam praticamente juntos e esse índice da Universidade de Melbourne subiu bastante. Ele teve uma previsão aí acima de 1, e enquanto a inflação se manteve estável. Agora, esse novo dado pode surpreender bastante, fazer o Audi subir cada vez mais. Então, os trades aí que estão esperando reversão à média, cuidado. Principalmente porque temos aí taxas de juros, um diferencial delas no longo prazo sustentando essa alta. Então, os juros, esse diferencial está mais alto no longo prazo, fazendo com que a moeda esteja, entre aspas, descontada no par dólar. Principalmente porque o Fed possivelmente manterá as taxas inalteradas. Então a gente tem todo aí um problema, né, da acusação formal do Departamento de Justiça, mas a previsão é que sem uma alta no desemprego é muito difícil os Estados Unidos cortar juros, é bem difícil mesmo. Então a gente tem aí que o mercado americano está aquecido, então aparentemente a gente não teve um aumento da inflação significativa, e a gente detém um mercado de trabalho aquecido. Então, com os Estados Unidos não subindo os juros, a moeda australiana se beneficia bastante disso. Mas no longo prazo, nós temos aí que o risco da inflação está voltando a se fazer presente. Então, os títulos indexados versus títulos de renda fixa dos setores de inflação está começando a fazer fundo e retornando. Os dois eles têm uma correlação bem próxima, e você teve um descolamento aqui dos setores da inflação com os títulos, né, indexados aí à inflação. Mas todo esse diferencial aqui pode diminuir nos próximos anos. Então, para finalizar aqui, o Donald Trump disse que possivelmente vai anunciar, né, um próximo presidente do Banco Central ainda essa semana. Talvez sim, talvez não. Mas a Bloomberg aqui traz que isso é uma caça a um unicórnio, né? Porque tem que ser alguém fiel ao Trump, tem que ser um cara que agrada a base maga, e tem que ser alguém que quer os juros baixos e tenha credibilidade no mercado. Porque se não for alguém que não tiver credibilidade no mercado, isso pode provocar uma saída muito grande de investidores e vendas de títulos. Então é bem complicado, a situação está bem complicada para achar alguém. Porque todo mundo que tem interesse em fazer parte do Fed tem um interesse também de não manchar sua carreira, principalmente no final de carreira, né? E isso é uma coisa que é bem difícil do Trump conseguir aí, alguém que entenda de economia principalmente para ter credibilidade do mercado e servi-lo ao mesmo tempo. Então eles trazem aqui, ó, não é fácil agradar alguém que agrade, né, o Donald Trump e o mercado de título ao mesmo tempo, a menos que o Trump reconsidere, né, o que ele está procurando. Falou aqui o Toby Marcos, né? Ele é head lá da Wolf Research. Então é bem complicado, porque tem que achar alguém que agrade o Donald Trump, principalmente, que possivelmente tem que manter as taxas de juros baixas, mesmo o governo americano gastando bastante, aumentando o gasto aí com as agências e com todo o aparato governamental, cortando taxas de juros, dando estímulos fiscais e corte de impostos. Isso vai ser uma tarefa, não vai ser uma tarefa fácil. Eles falam aqui que um dos possíveis é o diretor Kevin Hassett, né? Mas o Trump já falou outra vez que preferia manter ele no cargo que ele já está, né? Outro possível seria o diretor executivo da BlackRock. Outro possível seria o Christopher Waller, que ele é atual membro do Conselho do Fed. E também um que é um dos ex-membros do Conselho, o Kevin Warsh, que seria o possível mais cotado aí para ser o novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Pessoas próximas aí do presidente, segundo a matéria aqui, diz que ele está bastante frustrado aí, que ele não está
feliz com as escolhas dele, né? Ele queria alguém que cumprisse todos esses requisitos que, ao meu ver, é praticamente impossível. Então, por hoje é só. Deixo aqui vocês com uma imagem bem interessante, né? Um espectro aqui sobre os membros do Fed. Então, de um lado a gente tem membros que querem aumentar a taxa de juros, do outro lado a gente tem membros que querem diminuir a taxa de juros, querem cortes. Nesse espectro aqui, ó, com aumento, possível aumento de taxa de juros, a gente tem a Lisa Cook, né? Lembrando que no governo Biden ela estava mais ou menos aqui, ó. Agora ela quer aumentar a taxa de juros. Outro ponto interessante aqui é o Christopher Waller, né? Como ele já é um membro e é um membro votante, então todos os que estão com o nome destacado aqui são membros votantes. É muito difícil o Trump escolher ele, porque ele estaria tirando um aliado aqui, né? De uma diminuição da taxa de juros. Por hoje é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo e me conte quem será o próximo presidente do Banco Central Americano. Até a próxima.